crucificação de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus Cristo se inicia com a chegada ao Gólgota. Retiravam toda a roupa do condenado. Entretanto, de acordo com o costume judeu, era permitido que o vestissem com uma espécie de tanga. Os membros do Sinédrio realizavam certa inspeção, não permitindo que infringissem a decência dos judeus. As cruzes não eram muito altas. Geralmente, não passavam do dobro da estatura humana. Jesus ficou suspenso a mais ou menos 1 metro do chão. No meio da haste vertical, havia uma clavilha de madeira que parecia uma arte. Nessa espécie de cavalete, o condenado era erguido por meio de cordas ou correias. Na crucificação, o corpo ficava sustentado por essas amarrações e impedia que este caísse ao solo, caso sua mão fosse rasgada. O peso do corpo fazia com que os ferimentos causados pelos pregos cada vez mais aumentassem. Muitos desenvolviam febre, convulsões e espasmos musculares que traziam ainda mais tormento em ondas de dor insuportáveis. A crucificação trazia um suplício infame, a forma mais desonrosa de morte, degradante e extremamente dolorosa. Jesus passou as suas últimas horas de vida suportando dores atrozes. Os pregos entravam rasgando os tecidos mais inervados dos pés, fazendo com que o crucificado se contorcesse de dor. No que estes respondiam aos seus algozes com enxurradas de insultos e maldições. Mas a resposta de Jesus mostrava muito do seu sublime caráter. O mestre rogava por seus executores, pedia que o Pai os perdoasse. É em momentos de crise como esta que se manifesta o verdadeiro conteúdo da alma. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23:34. Palavras que demonstram a sua superioridade moral, sua força, ternura e doçuras infinitas. Ele era realmente um rei de uma grandeza que não era deste mundo, o mestre do amor. Cegos pelo ódio, os que o entregaram para ser crucificado eram indesculpáveis. Mas Jesus, mesmo em sofrendo dores terríveis, deixa de pensar em si mesmo para pensar nos pecadores e os perdoar. O sofrimento moral da crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, era ainda mais doloroso ter diante de si, logo abaixo, sua mãe e seus amigos. Ver a expressão de amargura nos seus olhos, seus lábios balbuciando, se misturando com lágrimas, profunda tristeza e pranto, por aquele que estava morrendo lentamente por ter feito apenas o bem. Jesus era um rei que sofria crucificação por ter falado somente verdade e amor. Os soldados repartem as vestes de Jesus. Os soldados tinham por lei direito de ficar com a roupa dos crucificados. Como eram 4 soldados, dividiram o manto, o turbante, o cinturão e as sandálias. A túnica, porém, a parte principal das vestes, era feita de um tecido sem costura alguma. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus 27:35. Após a crucificação de Jesus, os soldados chegam a um acordo e lançam sortes sobre ela, cumprindo assim a profecia do Salmo 22:18. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha roupa. Salmos 22:18. A inscrição de Pilatos na crucificação.
Os romanos colocavam uma tábua com a inscrição do motivo da crucificação na parte superior da cruz. E foi escrita em 3 línguas: o latim, idioma oficial do governo romano, grego e hebraico, em sua derivação aramaica. E a acusação sobre a sua cabeça dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os membros do Sinédrio tentaram dissuadir Pilatos de mudar a inscrição para... Ele disse: sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos não aceitou. Era uma forma de humilhar os membros do Sinédrio e se vingar deles. Os 2 ladrões na cruz. 2 bandidos, salteadores, sediciosos como Barrabás, foram à crucificação com Jesus. As cruzes foram levantadas à direita e outra à esquerda. Uma homenagem de zombaria ao rei crucificado. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para se cumprir a profecia. Ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, 12. Em meio à crucificação, um dos ladrões se junta ao jogo cruel de insultos e injúrias. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Mas logo Jesus percebe um defensor inesperado. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, e estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 40 a 41. Este ladrão, ainda que tardiamente, estava a refletir sobre todo o percurso da sua vida, como fora seduzido por uma nobre luta de liberdade. O espírito de aventura, a vontade de se libertar da dominação, exploração, do jugo e dos impostos romanos, o compeliram a praticar diversos crimes em nome da causa. Roubo, sangue e sedição sujavam suas mãos. Ele viu o quanto fora enganado, como nada daquilo valeu a pena, e acabou tudo na crucificação. E passava a admirar a verdadeira coragem que estava no Salvador ao seu lado. De repente, ele percebeu que crer em Jesus é que era a verdadeira luta por liberdade, justiça, paz e amor. Arrependido, vira-se para o mestre e lhe faz uma súplica com uma viva expressão de fé. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Um ato de fé admirável, visto as circunstâncias em que se encontravam. Jesus, que não havia respondido a nenhum insulto ou blasfêmia que lhe eram dirigidas, porém com muito amor responde à súplica sincera do ladrão na cruz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. As trevas sobre toda a terra na crucificação. Por volta da hora sexta, ou seja, do meio-dia, ocorre um fenômeno extraordinário. Se da parte dos homens não havia nenhuma manifestação de compaixão pela crucificação, a natureza, ao contrário, se vestia de luto e protestava contra o maior crime
já cometido na história da humanidade. O sol se escureceu até a hora nona, em homenagem ao seu Criador, que estava agonizando na cruz, próximo da morte. Eli, Eli, lama sabachthani! E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Olhem aquele homem na cruz. Ele está morrendo. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desça da cruz. Que curou os paralíticos. É ele. É o Jesus. Ele está naquela cruz, olhem. Do lado dos ladrões. Ele só praticou bondade, mas agora está na cruz. Ele está morrendo. Destróis o templo. Ele está morrendo. O rei de Ele mesmo. Esse salva-te a ti mesmo. Se és o amigo de Deus, desce da cruz. Merece crush, seus irmãos. Ele só praticou bondade. Silêncio! Vamos assistir à morte de Jesus. Ele está morrendo. Se dizia ser filho de Deus. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus. Agora está cruz. Soldados, assistam à morte de Jesus. Jesus pronunciou com voz forte estas palavras, em que mostrava uma angústia e aflição indescritíveis. Chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Era uma forma melhor de expressar o peso esmagador dos pecados humanos, que ele no momento da cruz trazia sobre si. E era assim cumprida a profecia do Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus! E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27, 57 a 66. E, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor,
lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A ressurreição. Lucas 28, 1-10. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então, Jesus disse-lhes: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Atos dos Apóstolos 3:15.